Boa noite, meus irmãos. A paz do Senhor a todos vocês. Eu espero que esteja tudo bem. Eu queria que vocês pegassem as Bíblias, deixassem aberta em 1 Pedro, capítulo 1. Hoje nós vamos expor o versículo 14, 15 e 16 de 1 Pedro, capítulo 1. Eu espero que vocês tenham sido edificados pela palavra do Senhor. O meu intuito aqui é poder abençoar as suas vidas com a palavra de Deus. Então, eu desejo hoje também que a palavra venha edificar seu coração, edificar sua fé. E esse é o meu desejo. Então, vamos ler a palavra nessa epístola aqui, que é uma epístola muito linda, muito importante, que é a epístola do nosso apóstolo Pedro. Então, vamos ouvir o que esse apóstolo tem a nos dizer. Vamos ler? Verso 14, 15 e 16 de 1 Pedro capítulo 1. Diz assim: Como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância. Mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem. Pois está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. Meus irmãos, nos versículos passados, Pedro falou sobre a volta de Cristo, né? Sobre a graça que nós vamos receber naquele grande dia. Pedro estava falando da esperança que nós devemos ter nessa graça. A graça que receberemos no dia da volta de Cristo. Se você quer ouvir essa mensagem, está no nosso canal do YouTube. É só você procurar a mensagem sobre a volta do Senhor Jesus Cristo, você vai encontrar a nossa exposição sobre isso. Agora é necessário o apóstolo Pedro dizer como se espera o Senhor. Ele falou sobre a esperança, ele falou sobre esperar o Senhor. Agora é importante ele dizer como se espera o Senhor Jesus Cristo. Então é por isso que aqui, no verso 14, ele abre dizendo: como filhos obedientes. Como filhos obedientes, não se deixa moldar pelos maus desejos de outrora. Então, como que o cristão espera a volta do Senhor Jesus Cristo? Ele espera como um cristão. Ele espera em obediência. Ele espera como um filho da obediência. Ele não espera Cristo de qualquer jeito. Então, esse é o ponto de Pedro aqui. O ponto de Pedro é esperar em santidade o Senhor Jesus Cristo. Esperar a Cristo com uma vida autêntica, uma vida cristã autêntica. Não se espera de qualquer jeito. Então, aqui não é apenas, irmãos, desejar a vinda de Cristo. Aqui não é apenas saber que ele vai voltar, mas é como você o espera. Então Pedro vai tratar de coisas muito importantes aqui. E isso é reflexão também para a minha alma. Eu sei que é reflexão para a sua alma. Pensar, olhar para esse texto e entender e refletir, né, como eu tenho que esperar. Será que eu tenho esperado ele da forma certa? Aqui a gente entra em algumas questões. Porque tem um grupo que diz que no Evangelho não há obediência, né? Que o Evangelho é liberdade, entende? Que quando eles pensam em obediência, eles pensam em escravidão, né? O Evangelho nos livrou da escravidão. O Evangelho é a liberdade, né? E alguns termos que são usados por eles é estranho. É assim, eu estou tão inundado do Evangelho, o Evangelho me inundou de tal forma que eu não penso em obediência, eu não ligo para a obediência, eu ligo para o Evangelho. É como se dentro do Evangelho não houvesse obediência. E eu estou falando disso justamente porque Pedro está dizendo aqui para a gente que a gente deve esperar a Cristo como filhos obedientes. Pedro está ensinando para a gente que o Evangelho não exclui a obediência, meus irmãos. Isso aqui é muito importante porque esse grupo defende uma licenciosidade, né? Eles defendem um evangelho promíscuo, onde você faz o que quiser dentro desse evangelho. E não é o evangelho que Jesus ensinou, não é o evangelho que os apóstolos ensinaram. Então, aqui a gente pode pensar o seguinte: se o evangelho ele é liberdade, e a obediência é escravidão para eles, né? Eles não querem saber de obediência, eles não querem saber de regras, e isso eles têm pavor disso.
Eles dizem que o evangelho é totalmente contrário a isso, a toda a obediência à lei, a tudo, né? A regras que tem, não importa que tipo de regra. O evangelho é contrário a isso, porque o evangelho é a liberdade. Isso é estranho, porque a gente pode argumentar o seguinte: então, se a obediência é escravidão, né? O evangelho é a liberdade, logo a desobediência é o evangelho também. Logo, a desobediência é a liberdade. Então, se o evangelho é a liberdade, a obediência à escravidão, então a desobediência é a liberdade. Então, está fundido ao evangelho. O evangelho e a desobediência caminham juntos. Então esse evangelho, esse pensamento não é coerente com aquilo que a palavra de Deus ensina. Tá? A desobediência nunca vai estar ligada ao evangelho. Nunca. Né? Então Pedro nos ensina que há sim obediência no Novo Testamento. Isso é importante. Na graça há sim obediência. Existe um outro grupo que defende, e eu não estou dizendo que esse grupo agora que eu vou falar é um grupo promíscuo. Não. Mas é um grupo que defende que há obediência no Evangelho, né? Presta atenção que é mais sutil. Há obediência no Evangelho, sim, existe obediência, porém, a obediência que existe no Evangelho é uma obediência que acontece pelo prazer que nós temos em Cristo. Entenderam? Então nós obedecemos a Cristo, nós obedecemos a Deus pelo prazer que temos nele, pela alegria que temos nele, pelo amor que nós temos por ele. Então, por causa deste prazer, a gente obedece. Então, a obediência para esse grupo aqui é uma obediência que sai de um prazer e de uma alegria do Evangelho. É uma proposta bonita. Né? É óbvio que tem prazer no Evangelho. É óbvio que existe alegria e alegria em servir a Deus. É óbvio. Só que aqui eu tô nesse ponto eu tô com um homem chamado John MacArthur. John MacArthur ele vai rebater isso. Ele vai dizer que a obediência no Evangelho, ele defende, é óbvio. Vem do prazer, sim, do amor, a obediência vem dessas coisas. Mas um ponto que o MacArthur ele coloca aqui é o seguinte: a obediência ela é um dever do cristão. Não é somente por causa do prazer, né? Mas é do dever. Ele chega a usar um exemplo de um pai de família. Ele sustenta o seu filho, o pai de família trabalha porque ama, tem prazer nos seus filhos. Né? Então ele sustenta, ele vai providenciar, ele vai prover o alimento daquela criança porque ele tem prazer. Mas e o dia que ele estiver estressado? O dia que esse pai de família estiver de mau humor? Então ele não vai cuidar do filho? Ele não vai cuidar da família? Ele não vai cuidar da esposa porque ele está de mau humor? O dia que o prazer dele não estiver lá grande coisa, então ele vai deixar de sustentar essa criança, de limpar essa criança, de dar banho nessa criança porque ele está faltando prazer? Então o dever entra aí. Então o MacArthur ele aborda essas questões. Então uma das teses dele, e é uma coisa muito importante a gente saber, ele levantou Cristo como Salvador, isso é óbvio, mas não somente como Salvador, mas também como Senhor da sua vida. Então Cristo ele é Salvador e Senhor. Se ele é Senhor, logo você deve obediência a ele. Até mesmo no Novo Testamento, até mesmo no Evangelho há essa obediência. Então, no Evangelho ele se manifesta como nosso Salvador, como meu Salvador, mas como meu Senhor também. A minha obediência a Cristo é um dever. Isso não é legalismo. Isso não é ser fariseu. Né? Por que não é ser fariseu? Porque em nenhum momento a gente está dizendo aqui que a obediência à lei justifica o crente. A gente não está dizendo que a obediência salva. A obediência não salva ninguém. Ninguém será salvo pela obediência à lei. Primeiro que isso não é possível. Eu defendo isso, MacArthur também deixa isso muito claro. Ninguém, meus irmãos, é salvo por obedecer à lei. A lei não veio para salvar. Nós somos salvos somente pela fé em Cristo e mais nada. A gente não é salvo pela fé e pela obediência.
aqui está o ponto. É por isso que não é legalismo isso aqui. É por isso que isso aqui não é farisaísmo. Né? Então, a gente é salvo somente pela fé em Cristo Jesus e não com fé e obras. Não com fé e obediência a Deus. Ninguém é salvo pela obediência a Deus. Esse ponto está claro em Romanos no capítulo 3. Olha Romanos capítulo 3 no verso 19. Diz assim: sabemos que tudo que a lei diz, o diz àqueles que estão debaixo dela, para que toda boca se cale e todo mundo esteja sob o juízo de Deus. Portanto, ninguém será declarado justo diante dele, baseando-se na obediência à lei. Pois é mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes do pecado. Ninguém será declarado justo pela obediência à lei. Nunca. A gente nunca defende isso. A salvação é pela fé em Cristo Jesus, é pela graça por meio da fé, como diz Efésios no capítulo 2, a partir do verso 8. Aí o verso 21 diz assim: mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas, justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos os que creem. Então, essa justificação vem pela fé. A justificação é o ato que Deus declara justo o pecador. Mas isso se dá pela obra de Jesus Cristo, de levar sobre ele os meus pecados e os seus pecados e transferir para nós a justiça dele. Então, isso não é legalismo, porque a gente não defende a salvação pela obediência. Mas o que a gente defende aqui? Que a justificação tem os seus efeitos. Então, nós somos justificados e isso vai causar algo em nós. O quê? A obediência a Deus. Nós queremos agradar a Deus. Isso é óbvio. E nós temos o dever de agradar a Deus, porque Jesus agora se torna o nosso Senhor. Não é mais o pecado o nosso Senhor, mas é Cristo o nosso Senhor. Então, é importante a gente frisar isso aqui, né? Para que as pessoas não chamem a gente de legalista. A gente não é legalista. A gente garante que o Evangelho é grandioso, que a graça de Deus ela é esplêndida. Não tem nem como mencionar isso. Ela é esplêndida sim. A graça te sustenta, a graça te salva, a graça te põe de pé. Se você cai, a graça te levanta. A graça é maravilhosa sim. Sim, a gente é 100% dependente da graça. Mas o que a gente está dizendo aqui é que no Novo Testamento existe a obediência. E o ponto é que a obediência é um dever. Então, aqui é simples quando a gente rebate esses que dizem assim, mas a obediência se dá somente pelo prazer que nós temos em Deus. Então, pelo prazer, somente pelo prazer a gente obedece. A gente só faz uma pergunta. E quando na nossa peregrinação cristã, a gente não tem esse prazer? E quando esse prazer nos falta devido a gente não ter um corpo glorificado ainda? O dia que a alegria nos faltar, porque isso acontece na nossa peregrinação cristã. Vamos falar a verdade. Vamos aqui sair da teoria e agora entrar na realidade dos fatos. Qual é o crente que em sua caminhada de fé, na sua peregrinação cristã, não perdeu o prazer? Até mesmo nas coisas de Deus, não se entristeceu, não teve lutas fortíssimas na alma e no coração. Qual o cristão que não enfrentou profundas tentações? Eu sei que nem todos enfrentam as profundas tentações, e tem autores que trataram disso, né? Eu sei que nem todos passam por isso, mas e o cristão que passou? Por exemplo, o livro Peregrino é uma prova disso. Como se dá isso? Então, se você não está mais transbordando em prazer por causa da nossa natureza e porque a gente ainda não é glorificado, então você vai desobedecer. Porque se a sua obediência está somente baseada no seu prazer e na sua alegria cristã, em determinado momento da sua caminhada, então você vai desobedecer, porque você vai dizer, eu não tenho mais tanta vontade assim de ir para a igreja. O que está acontecendo comigo? Porque eu não tenho mais o mesmo prazer de antes. O que vai acontecer com você, que sempre pensou que a sua obediência vem através do prazer que você tem em Deus? O que vai acontecer? Você vai para a desobediência. Entendeu? Então, aqui, para usar as palavras do John MacArthur, olha o que ele diz aqui nesse livro. Ele diz assim, sem dúvida, porque ainda somos criaturas carnais, nossa obediência nem sempre é prazerosa.
E assim devemos compreender que, mesmo quando o nosso coração não está transbordando de alegria pelo Senhor, a obediência continua sendo um dever. Devemos obedecer quando isso nos traz prazer. É óbvio, né? Devemos obedecer quando isso nos traz prazer. Mas também devemos obedecer quando não sentimos vontade de fazê-lo. Ele diz aqui isso na página 43 desse livro aqui, ó, Crer e Observar. Não é um livro dele, né? É um livro de vários comentaristas cristãos. Então, é justamente esse o ponto. A gente já comentou isso lá na igreja com algumas pessoas. E quando eu não estou com vontade de vir ao culto, pastor? E quando eu não estou com vontade de orar? Ore mesmo assim. Nem sempre você vai estar com vontade. Né? Um termo que a gente usa lá, ainda que a cabeça esteja em outros lugares, a perna permanece fiel. É lógico que isso é uma ilustração. Né? A fidelidade permanece de pé. E no dia da tristeza, o que acontece? A fidelidade permanece de pé. Né? Então, existe prazer, é óbvio, mas a obediência é um dever também. É um dever cristão obedecer. E nós não somos justificados pela obediência. Eu quero deixar isso aqui bem claro. A obediência é fruto da nossa justificação. Eu estou falando da obediência porque Pedro fala que é a maneira como nós devemos esperar o nosso Senhor Jesus Cristo. Né? Como filhos obedientes. Não se deixe amoldar pelos maus desejos de outrora. Meus irmãos, aqui a gente tem uma outra coisa importante que eu queria falar para vocês também. Por exemplo, eu não quero deixar isso passar. Né? Para aqueles que pensam, eu deixei passar, mas aqui eu falo, não tem problema. Para aqueles que pensam que a obediência é a escravidão, aqui a gente tem uma ilustração para isso. Imagine uma estrada no meio de uma floresta gigante, né? E tem um caminho. E Deus fala para você o seguinte: olha só, não saia dessa estrada, me obedeça. Vá até o fim dessa estrada, não saia nem para a direita nem para a esquerda. E dentro dessa caminhada, alguns dizem assim: não, eu não vou ficar nessa estrada, porque o evangelho é a liberdade. O evangelho, ele não é prisão. Eu estou preso nessa estrada, eu tenho caminhado dias e dias nessa estrada, estou preso, estou me sentindo aqui preso, um escravo dessa caminhada. Eu quero explorar a floresta, porque no evangelho há liberdade, no evangelho a gente pode explorar tudo. Então esse grupo de cristãos, esse grupo de cristãos que defendem o evangelho também como a total liberdade de fazer todas as coisas, decidem entrar nessa floresta. Então eles vão explorar a floresta por causa da liberdade do evangelho. Então eles ficam dias e dias e dias no meio da floresta caminhando. Então eles acabam percebendo que estão perdidos. Que só vêm árvores e mais árvores e mais árvores. Eles ouvem gritos de bestas, ouvem rugidos de animais. Estão perdidos no meio da floresta. O que isso significa? Eles se tornaram escravos da imensidão. Aquilo que eles chamavam de liberdade está aprisionando eles. Então, na verdade, aquilo que eles chamavam de liberdade se tornou a maior cadeia deles, se tornou a maior escravidão deles, porque eles não conseguem mais sair da floresta da imensidão. Eles não conseguem mais sair do labirinto que aquela floresta se tornou. Então aquilo que para eles era grandioso, que era liberdade, que era exploração, se tornou o maior perigo da vida deles, porque eles não conseguem mais voltar. Eles estão perdidos no meio daquilo que eles chamavam de liberdade. Então a gente defende que a liberdade é a obediência e não a desobediência. Então, há sim a liberdade na obediência e na obediência a Deus. Esse caminho que é estreito, esse caminho no meio da floresta, vai nos levar a uma glória eterna. Porque pelo menos esse caminho quer dizer algo. O caminho diz: há um fim, há um norte, há uma chegada. Se você está no meio da floresta, você não vê mais nada. Pelo menos no caminho, você enxerga o caminho, você continua na esperança de que vai ter um fim nesse caminho. Que a gente sabe que o fim disso tudo é a glória eterna com Deus. Então, a verdadeira liberdade é você saber para onde está indo. Você se enfia no meio da depravação, se enfia no meio dessa liberdade promíscua. Na verdade, você está voltando para o caminho que a gente pode chamar aqui de o tabuleiro da maldade. Que é o que Pedro fala agora aqui. Né? Pedro diz no verso 14, como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora.
Então aquilo que esses novos cristãos, isso já é antigo, também não é de agora, outros já falavam isso antigamente, né? Que vem defendendo que o Evangelho é essa liberdade para fazer qualquer coisa, né? Pedro está dizendo que não, que isso na verdade é voltar para o tabuleiro da maldade, porque ele usa a palavra aqui amoldar, né? Não se deixe amoldar pelos maus desejos de antigamente, de outrora. Então é uma forma, é um tabuleiro. Então você usar do Evangelho para praticar as coisas que você praticava antes não é liberdade. É você se colocar dentro do tabuleiro novamente. E do tabuleiro da maldade. Aquilo que a gente pode chamar disso mesmo. O tabuleiro da malignidade, o tabuleiro da maldade. Né? Onde a gente vivia antes na mentira, na enganação, vivia dentro da imoralidade sexual, vivia na inveja, na fofoca, mau caratismo, avareza e tudo mais. A gente não vai voltar para esse tabuleiro. A gente foi tirado do tabuleiro da maldade e foi colocado no tabuleiro de Cristo. Porque é isso que nós somos. Nós somos imitadores de Cristo, por mais que seja difícil. Por mais que a caminhada seja difícil, que a peregrinação cristã seja difícil, nós fomos colocados no tabuleiro de Cristo. Como Paulo diz, sejam meus imitadores, porque eu sou o imitador de Cristo. Essa é a vida cristã. É imitar a Cristo e não estar mais no tabuleiro da maldade. Então há engano nesse evangelho de já que eu me converti, já que eu estou no evangelho, eu estou tão tomado pelo evangelho que eu faço o que eu quero agora da minha vida. Você está voltando para o tabuleiro da malignidade. Você está voltando para aquilo que Pedro diz para não voltar. Então isso fica claro aqui. A gente vive uma novidade de vida. Pedro não está defendendo aqui a perfeição, irmãos. É óbvio que não está. Isso é a maneira errada de ler Pedro. Você achar que Pedro está defendendo uma coisa que não é possível ser feita. É possível sim ser feita, senão Pedro não pediria para a gente viver assim. Pedro não ordenaria a gente viver assim, na obediência. Então aqui agora, a gente entra no verso 15, né? Porque no verso 14 ele termina: não se deixe amoldar pelos maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância, né? No período da ignorância. Então no verso 15 ele diz: mas assim como é santo aquele que o chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem. Ou seja, não é ser santo somente numa área, é ser santo em tudo. Você não pode dizer, olha, eu fui convertido, mas tem uma área da minha vida que eu não fui convertido. Tem uma área da minha vida que eu sou ímpio. Tem uma área da minha vida que eu sou filho do diabo. E que área é essa? Eu continuo dando volta financeira, eu continuo dando volta nos outros. Então, nessa área eu não me converti em todas as áreas. Isso não existe. A conversão, a regeneração da vida da pessoa. A pessoa se torna uma nova criatura. Então, não existe me converti em todas as áreas, mas continuo mentiroso. Vivo mentindo, não paro de mentir, minto toda hora e pronto. Isso não existe. Pedro está dizendo aqui, mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem. Pois está escrito, sejam santos porque eu sou santo. Isso é uma citação do Antigo Testamento. Deus dizendo, sejam santos porque eu sou santo. Então, a maneira errada de ler esse texto, eu repito, é achar que isso aqui não é possível. É achar que não é possível ser santo. Porque Pedro eleva demais aqui o conceito dele. Porque ele diz para você ser santo como Deus é santo. Então você faz essa leitura e diz assim, não tem como essa vida. Eu nunca vou conseguir ser santo como Deus é santo. Mas Pedro não está dizendo para você ser perfeito como Deus é perfeito. No sentido último da palavra. Porque não tem como ser santo como Deus é santo. O que Pedro está querendo dizer? Primeiro, ele começou te chamando de filho, né? Filho obediente. Então você está na família de Deus, você nasceu de novo, você é filho de Deus. O que isso significa? Significa que você tem os traços de Deus, você tem os traços do seu pai. Assim como eu tenho os traços dos meus pais terrenos, né? Do meu pai e da minha mãe, às vezes o nariz é de um, o olho é de outro, a cor da pele é de um, mas eu tenho os traços dos meus pais. Assim é na vida espiritual. A gente nasceu de novo e a gente tem os traços de Deus. A gente tem a semelhança com Deus. Por quê? Porque a gente é filho. A gente está na família de Deus. Então, se Deus é santo e eu nasci de Deus,
eu sou santo também. Eu tenho os traços de Deus. Eu posso dar um exemplo para vocês. E isso é óbvio, eu não sou perfeito como ele é. E nesse exemplo vocês vão entender. Imagine um pai, óbvio, um homem adulto. Ele tem um filho de 9 anos de idade e ele diz para o seu filho o seguinte: olha, seja como seu pai. Olha para mim, seja como eu sou. O pai não está dizendo para o filho de 9 anos de idade, que ele tem que casar com 9 anos de idade, que ele tem que ter filho só porque ele, como pai, tem, que ele precisa sair todo dia de manhã para trabalhar. Não, porque ele só tem 9 anos de idade. Então o pai não está dizendo para ele arranjar uma mulher assim como o pai arrumou uma mulher. Não, não é isso. O que o pai está querendo dizer para o filho é para o filho agir como pai nas coisas que são possíveis a ser feitas com 9 anos de idade e não com 40. Né? Então, exemplo aqui, o pai pode dizer, olha só, você não vê o seu pai roubando, não é? Logo, não roube o lápis do seu coleguinha da escola. São coisas que são possíveis ser feitas com 9 anos de idade. As coisas que não são possíveis ser feitas com 9 anos de idade, essa criança não vai fazer. Né? Então ela não vai casar, ela não vai ter filho, ela não vai constituir uma família com 9 anos de idade como o pai dele constituiu. Mas as coisas que são possíveis, né, para uma criança de 9 anos de idade, ele vai fazer. Um outro exemplo claro aqui, ainda dentro desse exemplo familiar, né, quando o pai tem 2 filhos ali, um filho de 9 e um filho de 7, e os 2 filhos começam a brigar, muitas das vezes os pais dizem assim, olha só, corrige os filhos, é óbvio, e diz assim, não façam isso. E um dos exemplos que os pais dão é o seguinte: você me vê batendo no meu irmão, que é seu tio? Você vê eu e meu irmão saindo no soco na rua? Vocês não veem. Então imitem o pai de vocês. Então não brigue com o seu irmão, porque eu não brigo com o meu irmão. Você me vê batendo na mãe de vocês, vocês não veem. Então imitem o pai de vocês. Então tá claro, tá óbvio que essa criança ela nunca vai ser como o pai em todas as instâncias. Ela não vai ser como o pai em todas as áreas da vida do pai. Mas ela vai ser como o pai dela naquilo que é possível ser com 9, 10 anos de idade. Então é assim com a gente não vai ser perfeito como Deus é perfeito. Porque a gente não tem essa estatura divina que Deus tem. Mas nas coisas que Deus manda a gente ser, a gente fazer, é porque é possível pra gente. Então é possível pra gente não mentir, não enganar o próximo. O reverendo Augusto Nicodemos Lopes, ele está certíssimo quando ele fala sobre a lei moral de Deus, né? Ela não está ali mais para nos salvar, mas a gente, como salvos, a gente usa essa lei como gratidão pelo que Deus fez pela gente, né? Então Deus salvou a gente, Deus salvou a nossa alma, Deus nos fez filhos dele. Então o que a gente faz agora? A gente é grato. Como a gente vai retribuir isso, né? Entre aspas, né? Sendo grato. Então a gente pergunta, Senhor, como eu posso ser grato pela salvação que o Senhor nos deu? E Augusto Nicodemos diz o seguinte: é como se Deus estivesse falando para o homem, se quer ser grato, você tem gratidão por mim, por tudo que eu fiz, então não tem outro Deus além de mim. É possível fazer isso. É possível um cristão não ter outro Deus além de Deus. Não tem outro Deus além de mim. Honre teu pai e sua mãe. É possível um cristão honrar o pai e a mãe. Não roube. Não dê falso testemunho do seu irmão. Então são coisas que a gente faz, né, em gratidão a Deus, é óbvio, e pelo nosso dever também de cristão, são coisas possíveis de ser feitas. Né? Paulo fala em Efésios, no capítulo 4, no verso 28, se eu não me engano, aquele que roubava não roube mais. É possível parar de roubar. Então aqui o ser santo, para Pedro, é ser separado. É não viver conforme o mundo, é não estar na forma da maldade, é não estar no tabuleiro da maldade mais. Então é isso que é ser santo. É não estar mais nesse tabuleiro, é estar em outro tabuleiro, no tabuleiro de Cristo. Então isso é ser santo. Então, cuidado com essa leitura, de você olhar para o texto e dizer, não é possível seguir isso aqui, Pedro está errado, não tem como eu ter uma vida cristã assim. Tem sim, meus irmãos, tem sim. E aqui eu tenho uma palavra de encorajamento a vocês. Cuidado, né? É óbvio, cuidado para também você não se achar santo demais, você olhar para esse texto e dizer,
Eu sou muito santo, eu sou tudo isso que Pedro diz que eu sou. Eu sou o santo do Deus vivo. Então você acaba menosprezando os outros cristãos, olhar de nariz em pé. E aqui vai a minha palavra de encorajamento. Cristo não faz isso com a gente. Cristo é plenamente santo e Ele não faz isso conosco. A nossa peregrinação cristã tem altos e baixos, né? A gente tropeça, eu sei que você tropeça, mas a gente não fica parado, a gente não fica na lama. O porco gosta de ficar na lama, a ovelha não quer ficar na lama, a ovelha sai da lama. Ela quer estar com Deus, ela quer estar em pastos verdejantes. Então aqui a palavra aqui também é uma palavra encorajadora para você não ficar na lama. Lute, lute. Não tenha prazer na maldade, saia dessa forma da maldade. Ou seja, não volte para essa forma da maldade. Eu estou pressupondo, né, que você é um cristão que está me ouvindo. Se você não é um cristão, saia. Creia em Cristo Jesus e saia dessa forma da maldade, saia dessa vida. Né, e siga a Cristo, siga a verdade que é Cristo, a vida eterna. E aqui tem um texto encorajador, né, para aqueles que se acham santos demais e olham, né, olham para os outros de cima para baixo. Não faça isso, porque Cristo não faz isso. Olha como Cristo faz com a gente. Olha o texto de 1 João no capítulo 2, que diz assim: Meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem. Ou seja, não pequem. Eu escrevo para que vocês não pequem. Se, porém, alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo, olha agora, o justo. Jesus, ele não tem pecado, ele é plenamente santo. E ele não olha para a gente com desprezo. Cristo não menospreza a gente pelo fato dele nunca ter pecado. Ele não menospreza a gente pelo fato dele ser santo, dele ser totalmente perfeito. Ele não menospreza. Ao contrário, ele intercede por nós todos os dias. E quando você tropeça, quando você peca, ele está diante do trono de Deus intercedendo por você. A sua justificação, ela é séria, ela já aconteceu. Então, meus irmãos, o encorajamento aqui é possível viver uma vida de obediência a Deus. É possível viver essa vida, mas não tem como alcançar a perfeição aqui. Então, você que olha para esse texto também e se sente mal, dizendo não tem como eu ser isso, eu tô desanimado, não tem como eu alcançar isso que Pedro está dizendo, eu quero encorajar vocês dizendo que tem sim. A gente tem o Espírito Santo de Deus, a gente tem um intercessor que está ao lado do Pai, que é Cristo justo, que intercede por nós todos os dias. A mesma graça que nos salvou é a graça também que nos sustenta, que está conosco todos os dias. Sem a graça a gente não consegue caminhar, meus irmãos. A graça de Deus nos sustenta. Tudo que a gente faz é pela graça do Senhor. A graça, de fato, nos sustenta. E eu quero lembrar aqui a vocês uma frase do John Newton, né? É óbvio, eu não vou falar da maneira como ele falou, mas eu sei que o John Newton falou algo mais ou menos assim: não sou quem eu quero ser, nem sou quem Deus quer que eu seja ainda, nem sou quem eu serei um dia. Mas uma coisa é certa, eu não sou mais quem eu era antes. Então analisa a sua vida, veja quem você era antes e quem você está sendo hoje. Um homem de Deus disse uma vez: não dá para você comparar a sua vida com a vida de um homem de Deus que caminha seriamente com Deus há 30 anos, há 40 anos. Não dá para você comparar a sua vida com a vida dessa pessoa. A nossa vida é uma vida de amadurecimento, é de fé em fé. A gente vai amadurecendo, a gente vai crescendo em santidade. Então não desanime, porque uma coisa é certa: se você foi salvo em Cristo Jesus, você não é mais o que era antes. Você não é o que tem que ser. Mas uma coisa é certa: você não é mais aquela pessoa que você era antes. Você não está mais no tabuleiro da maldade. O seu formato mudou. Você está em outro tabuleiro. Você está no tabuleiro de Cristo. E Deus tem feito a obra na sua vida. Que essa palavra possa te edificar. Que essa reflexão venha edificar a sua fé e te dar força na caminhada. É o que eu desejo para você. Que Deus nos abençoe. Que você fique na paz de Cristo. Amém.